Olá, cursistas! Estamos de volta para a nossa segunda aula. Vamos dar sequência aos nossos estudos da disciplina Língua Portuguesa 3. Como já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Além dessa videoaula que apresentaremos todo o conteúdo programático do plano de ensino, vocês também terão acesso à sala virtual dessa disciplina, onde poderá acessar a qualquer momento o caderno didático ou a apostila, bem como outros textos teóricos e vídeos disponíveis. Nos fóruns de discussões, vocês poderão discutir, opinar, exemplificar, tirar as dúvidas e interagir com os colegas. Serão auxiliados por mim pelos tutores, tanto presencial quanto à distância, naquilo que for necessário. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem lá no fórum da nossa sala virtual. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Esta aula corresponde à unidade 2, que está lá no ambiente virtual de aprendizagem. Vamos trabalhar mala direta, release, atestado e declaração, convite, convocação e carta comercial. Hoje estudaremos o gênero textual, mala direta, que normalmente é utilizado para fins comerciais, ou seja, divulgação de um produto, de marca ou de serviço. Devido ao objetivo comercial, este texto contém características específicas intimamente ligadas ao seu principal objetivo, a propaganda. Você já deve ter percebido e ter recebido também uma correspondência cujo destinatário era totalmente desconhecido, mas ao abrir o envelope, a incógnita some e você descobre que recebeu uma mala direta. A utilização de mala direta serve para a divulgação de produtos e serviços de empresas. É um tipo de correspondência que atinge um número grande de pessoas, enviada pelo correio ou mesmo pela internet. Pode aumentar as vendas e melhorar a relação entre o cliente e a empresa. Por conter um texto destinado à publicidade, a mala direta deve apresentar linguagem simples, clara e objetiva, pois se destina a públicos diferentes, de diferentes classes sociais, objetivos e campos de atuação. Na produção e no envio da mala direta, temos que ter vários cuidados, e um dos cuidados que se deve tomar na produção da mala direta é com o aspecto externo, quando se trata de material envelopado, e também com a estética do texto. A mala direta é enviada por internet, pois a primeira impressão é que vai despertar no receptor o interesse de abrir o material ou descartá-lo imediatamente. O trabalho de elaboração da mala direta normalmente é feito por profissionais específicos da área de marketing. Porém, não são raras as vezes em que nos deparamos com materiais que demonstram a devida preocupação na elaboração da publicidade, mas que contém erros imperdoáveis na identificação e envio. Vejamos um exemplo de endereçamento da mala direta. Aqui nós temos Senhor Joana da Silva Santos, Rua das Flores, número 25, Jardim Florença, São Paulo, caixa postal 99999. Nesse texto que eu acabei de mostrar, nessa mala direta, nós percebemos que nesse exemplo demonstrado, o pronome de tratamento está no masculino e o nome do destinatário é feminino. Veja também que é o uso incorreto de letras maiúsculas e minúsculas para nomes próprios e a indicação do número com a abreviatura inadequada. Tais informações incorretas desmotivam o receptor já no primeiro contato com o material e compromete gravemente a imagem da empresa remetente. Vemos assim que o cuidado com a linguagem e grafia adequadas deve perpassar o material desde sua elaboração até a emissão, evitando assim o risco de efeito contrário da mala direta. Um material mal elaborado, ao invés de divulgar, pode denegrir a imagem do anunciante. Vejam só, aqui nós temos: o seu desejo é... Seja qual for o evento, tudo que você precisa está aqui. Vamos ver um outro aqui. Deixe seu laboratório ainda mais tecnológico. Nas compras acima de 5.000, em produtos Life tecnológicos. Causar uma boa impressão não tem preço.
Aqui vocês estão vendo que é um tipo de mala direta, só que muito criativa. E com certeza isso vai fazer com que o nosso consumidor e receptor tenha vontade de consumir o produto. Aqui nós temos uma outra mala direta também, em forma de um celular, em que você pode observar que ao abrir a mala direta, vamos poder ver não só o produto, como também outras infinidades de coisas utilizando recursos de linguagem verbal e não verbal que acaba manipulando o consumidor e o receptor. Você pode ter um claro GSM a custo zero. E aí você vê a calculadora com o valor zero. Ainda nessa aula eu quero mostrar para vocês o conceito de release, suas principais características e finalidade. Ao final da aula, você vai estar apto para a redação desse tipo de texto e também terá a percepção da importância do release para a promoção da imagem da empresa ou de fatos relacionados ao seu meio. O release é um material informativo distribuído entre jornalistas antes de eventos, solenidades, entrevistas, lançamento de filmes, livros e outras coisas mais. Normalmente, traz informações sobre fatos, programas ou assuntos para os quais se quer a atenção da mídia. Leia um exemplo de release e procure perceber as características desse texto para que, na sequência, a gente possa fazer uma discussão mais ampla. Olha só esse exemplo. Aqui nós temos um release onde vai, na verdade, informar o indivíduo sobre algo. Então aqui nós temos São Paulo. No próximo dia 30 de setembro, a cidade de São Paulo ganha um novo espaço. Mas que espaço é esse? Um espaço de trabalho colaborativo com profissionais liberais. Vocês estão vendo que existe algumas informações que são trazidas nesse texto, datas, lugares, informações que vai mostrar o que se espera com um espaço novo para discutir novas ideias. Aqui, nesse exemplo, ao contrário da maioria dos escritórios virtuais, onde as pessoas ganham um telefone para recados ou alugam salas isoladas para encontros ou reuniões. Olha só, nesse pedaço a gente pode observar que há também uma discussão acerca de opinião sobre esse espaço que vai ser inaugurado. Até porque nós temos aqui uma especialista no assunto colocando uma informação profissional e pessoal também sobre esse assunto. Esse release, ele na verdade antecipa a discussão que vai ter no evento. Vamos ver mais aqui. Aqui nessa segunda parte do release, vocês estão vendo que com mais de 100 lojas, especialmente de moda, é considerado um ponto contra a cultura e parece ter mesmo na sua essência a marca da colaboração. Ali os consumidores podem encontrar de tudo, de lingerie a tatuagens, de bonés a moda exclusiva criada por estilistas em início de carreira. Então há uma sequências de ideias para vender o lugar, o ambiente, o evento, para vender não só o que vai ter, como é esse evento, as pessoas que vão frequentar, mas o que vai estar lá para ser observado. Nós temos também, como eu disse no slide anterior, que os profissionais dão crédito ao release, que é para mostrar que esse release, ele na verdade vem demonstrar como que esse evento vai funcionar.
Qual a expectativa que o cliente, qual a expectativa que a população do lugar vai ter sobre determinado evento. E aí vocês vão vendo que ele continua dando informações de datas, de horas, o endereço, para que esse espectador fique atenado. O release se assemelha à notícia ou reportagem, mas é um texto que antecede a escrita da notícia completa. Por isso é utilizado no meio jornalístico para repassar informações sobre notícias e eventos, a fim de divulgar estes fatos ou acontecimentos antes da publicação ou divulgação da informação completa. Normalmente, o release é um texto produzido pelo profissional de relações públicas de uma empresa ou instituição a fim de repassar aos jornalistas informações relacionadas ao evento, no intuito da publicação das informações. A intenção do profissional que redige esse texto é despertar o interesse do jornalista para a notícia. O jornalista, por fim, se interessado pelo assunto, vai buscar maiores detalhes e adequar os dados para divulgar na notícia completa. Este entendimento é importante, pois no meio empresarial podem ocorrer equívocos quanto à intenção de divulgação de uma notícia ou evento. Ao enviar o release para um jornalista, o profissional precisa ter muito claro que isso não garante a publicação do texto. Quem vai levar em frente a possibilidade de divulgação é o jornalista. Daí a importância de preocupar-se com as informações e as linguagens utilizadas para a escrita do texto, para persuadir o jornalista para a divulgação da nota completa. Você pode ser o profissional responsável pela escrita do release. Neste caso, certifique-se da efetivação ou não do processo de publicação. Nós vamos discutir agora as características e finalidades do atestado e da declaração. Esses textos são documentos que circulam no cotidiano de instituições públicas e privadas, a fim de justificar, esclarecer ou comprovar algo a quem possa interessar. O atestado e a declaração são documentos semelhantes, não havendo no aspecto formal nenhuma particularidade que os distingua. Os textos do atestado ou declaração podem variar conforme a finalidade do documento. Vamos ver aqui um exemplo. Atestado de comparecimento. Atesta-se para os devidos fins que fulano de tal, RG, tal, compareceu a eventos, seminários, eventos no Sul, nos dias com carga horária de 40 horas. A data, o local e a data. O nome da instituição e o do participante. Podemos ver também que o timbre e a logomarca devem aparecer nesse documento. Os atestados podem ser utilizados para comprovar comparecimento, idoneidade, tempo de trabalho, vínculo empregatício, entre outras coisas. Mesmo variando o formato do texto, para que o atestado e a declaração cumpram sua finalidade, é importante que contenha elementos imprescindíveis, como informações completas para entendimento da finalidade e também dados de quem assinatura, data e local, como acabei de mostrar. Vamos ver aqui um exemplo de declaração emitida por uma instituição pública. Declaração para fins de saque no PASEP. Declaro para os fins de saque de cotas no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, de que trata o parágrafo 4º do artigo 5º da Lei Complementar número 8, de 3/2/70, e por aí vai, definindo todas as informações que estão na declaração. No final dessa declaração, contendo todas as informações, inclusive nome do servidor, detalhes, nome da mãe do servidor, o dia de nascimento, o local onde nasceu, o número dos documentos, que isso é muito importante, ser emitido numa declaração, para mostrar a vericidade, as informações, para quem possa ir buscar
no final, o nome da cidade, a data que foi emitida essa declaração. E aí vocês podem observar que nesse documento existe o logotipo da empresa ou da universidade, juntamente com as informações nesse documento. E logo embaixo os endereços, telefones que correspondem ao da empresa. Nestes documentos, a linguagem utilizada é formal. Linguagem utilizada para documentos oficiais. Por isso, atente-se para a grafia correta e para a seleção de termos específicos relacionados à finalidade do atestado ou declaração. Em alguns casos, erros ortográficos ou emprego de termos inadequados podem invalidar o documento. Continuando esses nossos gêneros textuais de empresariais oficiais, vamos discutir agora sobre o convite e a convocação. Eles fazem parte de uma comunicação utilizada quando a intenção é pedir o comparecimento de alguém a algum evento ou cerimônia. E convocação, que também é um tipo de convite, só que é um instrumento de comunicação mais formal que o convite e que, de certa forma, exige a presença do convidado. Quando optar pelo convite ou pela convocação? Essa é uma grande dúvida. Ao nos depararmos com o questionamento anterior, devemos analisar qual o objetivo e a formalidade do evento. O convite é menos formal e não há registro ou obrigatoriedade da presença do convidado. Ao contrário disso, há situações em que exige a convocação como um documento comprobatório da organização do evento e confere maior comprometimento do convidado em comparecer. A convocação para alguns eventos, como assembleias, a convocação ela vai precisar ser documentada com critérios, incluindo o registro do recebimento do documento pelo convocado para o controle do número de pessoas convidadas, número de presentes ao evento e quórum mínimo necessário para deliberações. Olha só o exemplo dessa convocação. Aqui nós temos edital de convocação de eleição para representantes dos empregados na CIPA. Ficam convocados os empregados desta empresa para a eleição dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA. De acordo com a norma regulamentadora 5 atual, baixada pelo Ministério do Trabalho, a ser realizada em escrutínio secreto no dia, coloca o dia, as horas e o local. Apresentaram-se e serão votados os seguintes candidatos. Os nomes dos candidatos. Aqui vamos colocar a data do dia que está sendo convocado, assinatura e carimbo do empregador ou comissão eleitoral. Quando se faz necessário comprovar o recebimento da convocação, normalmente utiliza-se o protocolo de recebimento. Vejamos. Aqui nós temos um modelo de protocolo. Esse protocolo de recebimento dá convocação para a Assembleia Geral. Aí aqui temos que colocar o número e o dia que foi realizado. O nome do convocado, vocês estão vendo aí, o nome e identificação do convocado, a data do recebimento e a assinatura. Esse protocolo vai colaborar com a organização, né, da empresa, da instituição em si, e vai deixar claro se esse convocado, como esse aqui, João das Flores, recebeu ou não essa convocação. A informalidade do convite está relacionada à presença do convidado, mas não à linguagem utilizada para a redação do texto. Precisamos estar atentos quanto à redação do convite,
que deve apresentar uma linguagem adequada à norma culta e também as informações do evento motivador do convite. Algumas informações são imprescindíveis para evitar que o convidado tenha dúvidas quanto ao evento e ainda para prevenir incômodos, como, por exemplo, várias pessoas entrando em contato para esclarecer uma informação que não ficou clara no convite. E o profissional responsável tendo que atender inúmeras ligações telefônicas ou responder a várias mensagens eletrônicas para responder ao mesmo questionamento. Veja que um pequeno descuido pode causar grandes transtornos no dia a dia do profissional. Na sequência, vamos demonstrar agora para vocês as informações consideradas imprescindíveis para um bom entendimento de um convite. Aqui nós temos quem convida, que é o anfitrião, a descrição do evento, a autoridade ou pessoa importante presente no evento, quando houver, o local, a data e o horário. Se necessário, anexar um mapa da localização, dados para confirmação de presença, quando necessário, traje, quando necessário. Agora eu quero mostrar para vocês 2 exemplos de convites para ficar bem definido esta relação entre convite e convocação. Aqui nós temos um convite. A Ordem dos Advogados do Brasil, por seu presidente Antônio Augusto, e a editora Conceito Editorial convidam para o lançamento do livro O Retrocesso da Igualdade entre Cônjuges e Companheiros, de autoria do advogado Lucas Pimenta Júdice. Aí aqui nós temos a data, 18/11/2008, terça-feira, aqui deixou claro qual é o dia da semana, o horário, 18 horas, o local, OAB, e o endereço aqui do edifício. E o nome da cidade, porque há eventos que outras pessoas de outros estados, outras regiões, possam ser interessadas. E aqui nós temos um outro tipo de convite. A arte que ganhou as ruas, agora mais próxima de você. Então nós temos aqui a data, 14 de maio. E aqui frisou também o dia da semana, o horário, o local. E aqui vocês estão vendo que nós temos o RSVP. Esse RSVP, quem recebe esse convite tem que ligar no número para informar se vai estar disponível no dia, se vai poder ir no evento, porque com certeza nesse evento farão cálculo de quantidade de pessoas. Vocês perceberam que nesse último convite de inauguração, na parte inferior do texto, eu mostrei para vocês a sigla RSVP. Então, RSVP, como eu disse, que em francês significa responder s'il vous plaît, é uma expressão francesa, né, que quer dizer responda por favor. Então, como vimos anteriormente, o convite não dá ideia de obrigatoriedade da presença, mas como certos eventos precisam de organização prévia quanto ao número de convidados, essa sigla é utilizada para pedir a confirmação da presença. Então, ao redigir o convite, quando utilizar essa sigla, é preciso informar um telefone, outro meio de contato, para que o convidado responda ao pedido. Caso não queira utilizar a sigla, por se tratar de um termo estrangeiro, ao redigir o convite, pode-se grafar a solicitação de confirmação da presença em língua portuguesa mesmo.
o que tem ocorrido com maior frequência nos convites menos formais. E eu quero destacar também para vocês alguns convites que são feitos por e-mail, que é um meio de comunicação via internet que tem sido utilizado cada dia com maior frequência. Também os convites podem ser enviados por e-mail, claro, mas é preciso estar atento também por este meio, com o cuidado na adequação da linguagem e a estética do texto, pois esses são indispensáveis. Vamos ver agora a carta comercial? Eu quero ainda falar com vocês na aula de hoje que a carta comercial, sobre as características da carta comercial e também o quanto este instrumento de comunicação é importante para a boa apresentação de uma empresa. A carta comercial é um instrumento de comunicação de que se valem as empresas ou pessoas no relacionamento comercial. É também a imagem de quem a representa. Portanto, não basta que transmita um conteúdo, mas que eu faça de maneira que impressione bem. Por isso é necessário que sua apresentação cause uma impressão de ordem, organização e competência. Como em qualquer comunicação, a clareza é uma qualidade imprescindível, pois não se podem esclarecer as dúvidas de imediato. Além da perda de tempo, pode haver como consequência sérios prejuízos financeiros, decorrentes de interpretação errônea, motivada pela obscuridade do texto. Então, o mínimo exigido de uma carta é que ela seja inteligível. Deve-se também usar um vocabulário simples, atual, com os termos bem estruturados nas frases. No mundo empresarial, tempo é dinheiro. Tempo de quem redige e de quem lê. A carta tem de ser, portanto, concisa. Ou seja, deve ter a informação completa, com o menor número de palavras, sem se alongar entre introduções ou encerramentos, já em desuso há muito tempo. Cuidado com expressões já em desuso, como venho por meio desta. A correção gramatical é importante. É necessário tomar cuidado com o emprego dos pronomes de tratamento, que deve ser uniforme, sem que se misture a terceira pessoa gramatical com a segunda, como já estudamos em outras aulas aí anteriores. Há os elementos da carta comercial que tem que ficar claro. Local e data. Como a gente já viu sobre a estética do texto, a escrita do local e a data deve ser grafada cuidadosamente, seguindo a norma para a grafia correta do mês e ano. São Paulo, 10 de outubro de 2011, por exemplo. Destinatário. Deve ser escrito 2 espaços abaixo da data. Somente a primeira letra do nome é grafada em letra maiúscula. Não se usa mais a ou ao antes da identificação do nome do destinatário. Depois nós temos o assunto ou as referências. Este item nem sempre é utilizado, mas indicar o assunto ou mencionar a que a mensagem se refere pode, para facilitar a comunicação e o entendimento do tema a ser tratado. Quando utilizado, este item deve ser grafado 2 espaços após o destinatário. E aí nós temos o vocativo, né? O vocativo é o pronome de tratamento que deve estar em plena conformidade com o destinatário da comunicação. O pronome de tratamento deve ser grafado por extenso, 2 espaços abaixo do assunto e ser finalizado por 2 pontos. Senhor, senhora, prezado, prezados, prezada, prezadas. E aí nós temos também um texto ou a mensagem, que deve ser escrito com objetividade, como eu disse, e clareza, evitando expressões do tipo venho por meio dessa solicitar, tenha presente a finalidade de informar, é com muito prazer que... Vamos ver as formas mais utilizadas para iniciar um texto? Comunicamos que, solicito, informamos, convidamos, convocamos. E o encerramento? É a despedida do comunicado. Deve ser gentil e educado, mas cuidado com o grau de formalidade. Esse texto deve ser terminado em vírgula, pois antecede a assinatura, que é o final do texto. Deve-se deixar 2 espaços entre a mensagem e o encerramento, e também 2 espaços entre o encerramento e a assinatura. Então, utilize expressões como cordialmente, atenciosamente. Evite expressões como sem mais para o momento, nada mais a constar. E aí nós temos a assinatura.
O local para assinatura é identificado pelo nome e cargo do responsável. Lembre-se que não se utiliza mais o traço antes do nome, que deve ser grafado em fonte igual à utilizada no restante do texto, sem destaque em negrito ou maiúsculo. Então nós temos também a abreviação de ATT, se refere ao termo em língua inglesa e que significa atenciosamente em português, mas atualmente a expressão é considerada inadequada, privilegiando o termo por extenso em língua portuguesa. Vamos ver aqui uma imagem para exemplificar melhor. Então aqui nós temos essa carta comercial, onde aqui vamos ter o timbre da empresa, a logomarca, a data, Goiânia, 2 de março de 2011. Aqui nós temos o nome do diretor-geral, a Rua das Américas, Belo Horizonte, que é o nosso destinatário. O assunto, depósito bancário. E aqui, o texto. Prezado senhor. Olha só, aqui a gente tem uma carta não tão formal. Prezado senhor. Confirmamos o recebimento de uma reivindicação de depósito no valor de R$3.000, referente ao mês de fevereiro. Informamos que o valor foi depositado no dia 1º de março, na agência 0003, conta corrente 32225, Banco dos Empresários. Por favor, solicitamos a verificação do depósito e que o senhor nos comunique a efetivação do pagamento. Pedimos desculpa por não termos efetuado o depósito anteriormente, mas não possuíamos os dados da sua nova conta bancária. Agradecemos a sua compreensão e aguardamos o contato. Atenciosamente, Amélia de Souza, gerente comercial. Então, uma carta bem objetiva e que em poucas linhas relatou todo o problema e a situação. E com isso, encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui. Lembre-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns, postar os seus comentários, as suas dúvidas, responda a questão proposta, mas também interaja com os colegas, dê sua opinião. O fórum é para discutir o que acabamos de ver nesta aula. Como já disse, para cada aula existe um fórum de discussão esperando pela sua participação. E não se esqueçam dos estudos da apostila e das atividades propostas que ajudarão a construir cada vez mais o seu conhecimento. Por enquanto é só, e bons estudos e até a próxima. Um grande abraço.